Acredito que já estejamos gravando. Bom, vou dar início, então, a essa aula, né, de geradores de vapor. Na realidade, eu coloquei operações de caldeira, mas é mais para a gente realmente comentar um pouco sobre gerador de vapor, dentre os componentes que trabalhamos, no primeiro momento relacionados aí ao ciclo Rankine, desculpa, ocorre o fornecimento de energia. Eu vou partir, claro, dar uma resgatada daquilo que ocorre praticamente numa usina. Basicamente é a partir dela que a gente geralmente trabalha. Não que não possamos iniciar com um ciclo do gênero queimando, por exemplo, gás natural, que pode ocorrer. E, claro, usinas termoelétricas fazem isso praticamente, né, essas dedicadas à geração de energia elétrica no caso. Então, eu vou, claro, partir daquilo que basicamente a gente está meio que mais ou menos acostumado a ver. Como é bioeletricidade, eu vou, obviamente, resgatar a biomassa como uma fonte energética. Como falei, eu já falei isso, algo do gênero para vocês, em aulas passadas. Acredito que não custe nada, a gente retoma um pouco, enfim, e vamos dar sequência ao processo. Então, o gerador de vapor nada mais é do que equipamento que vai, através de uma queima de combustível, promover a mudança de fase da água. A água, no caso, é o nosso vetor energético, então é através dela que nós vamos fazer com que essa energia proveniente da queima de algo seja absorvida por esse vetor energético, no caso a água, e ela vai mudar de um estado para outro, e claro, nessa mudança ela vai, né, no caso, conduzir energia para um determinado equipamento, no caso turbina, veremos mais adiante, e fazer com que ela se movimente, né, através da energia cinética. Vai haver um trabalho promovido, gerado na turbina, e a consequência é que essa turbina girará um gerador de energia, um gerador elétrico, uma espécie de um dínamo. E aí ele vai ser gerada energia elétrica de forma contínua. Né? Então, basicamente, esses termos que a gente vai tratar um gerador de vapor. Bom, aqui no caso, eu estou mostrando, dando um passo atrás daquilo que é comumente visto hoje em dia. Geralmente, hoje as colhedoras de cana, elas estão no campo, é uma colheita mecanizada. Para que isso seja efetivo, coloquemos dessa forma, a cana é picada, né, para que o transporte, enfim, seja mais efetivo, digamos. Mas essa apresentação está sendo em função de cana inteira. Então, antigamente, ateava-se fogo na cana, hoje em dia é proibido. É claro que isso aí tem impacto ambiental relacionado ao assunto. E aí cortava-se a cana inteira. Esse tipo de ação, no caso, era possível que a armazenasse. Então, está aqui o armazenamento dela. Então, em épocas, por exemplo, de intempéries, chuvas, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, um armazenamento, né? A gente tinha um respiro, aí, no caso, para que a indústria, digamos, não parasse de funcionar. Tá? Então, só resgatando um pouco essa informação de que essa caneteira ela era possível de ser armazenada. Hoje em dia não temos algo do gênero, a princípio, né, porque a cana picada ela perde, ela tem uma tendência de degradação em caso de perder sacarose, aí, com uma facilidade grande. Então, em função aí de chuvas no campo, claro que o acesso à colheita é complicada, né, caso, e a consequência é que a gente não vai ter, por exemplo, esse tipo de condição, né, de armazenamento de cana, e nesses termos existe até a possibilidade de parar o processo. Então, quando há a parada, a caldeira, no caso, ela acaba se resfriando, por isso que eu estou comentando esse assunto, e a consequência é que a gente tem de colocá-la em marcha nesse momento.
Então, quando nós estamos, por exemplo, com o equipamento aquecido, a gente resfria ele, coloca ele em marcha novamente, existe, obviamente, todas umas tensões envolvidas aí, em termos de troca térmica, inclusive, né, transferência de energia, no caso, temperatura relativamente, né, que vem a ser temperatura elevada, mas a temperatura está acima da temperatura ambiente, e claro que isso compromete o equipamento em questão. Bom, então, o gerador de vapor, pelo fato de termos peças metálicas envolvidas, veremos mais adiante, acontece algo semelhante a um clipe que a gente começa a provocar, né, promover tensões nele a ponto até de romper. Então, pode acontecer de chegar a algo do gênero? Não necessariamente, mas claro que, né, no caso, os componentes ficam comprometidos. O que constitui, no caso do gerador de vapor ou caldeira, você acaba se comprometendo, sendo comprometido aí com esse tipo de ação, por exemplo. Tá? Enfim, então já começamos já a interagir com os problemas que acabam ocorrendo em função aí da falta de cana, por exemplo, que claro que para o nosso interesse em particular neste momento, de bagaço para queima de combustível, para queima, né, usando ele como combustível. Bom, então essa cana ela chega na usina, você sabe bem que ela é primeiro avaliada em caso, então existe uma extração aí de umas amostragens específicas, claro que isso aí não é, acredito eu, de uma forma mais correta possível, mas é o que existe para pagamento de cana e coisas do gênero, e claro que para balanço energético também. Né? Então, sabe-se até que isso é passível de discussão em termos aí de posicionamento da cana, inclusive, né, nos caminhões de transporte, enfim. Então, até nisso, no caso, é passível de discussão. Enfim, então, basicamente seria o seguinte, né, a gente receberia a carga, avaliaríamos, por exemplo, qual é a massa de entrada, o que nos interessa, claro, vai ser a fibra, a gente vai queimá-la mais adiante. Aqui no caso, como era a cana inteira, então existia, no caso, uma, uma limpeza dessa cana, essa dita cana inteira, né? E a consequência disso é que, tudo isso aqui é, caso em termos de armazenamento, e aqui a lavagem em função de minimizar aí física, né? A terra e outros componentes, no caso, inorgânicos, colocamos assim, que possa, em termos, atrapalhar o processo em questão. Quando eu falo atrapalhar o processo, é desgastar realmente. Né? A gente vai, obviamente, fazer uma moagem posteriormente. Né? Então, neste momento aqui no caso, existia a necessidade de fibrar, né, a cana em questão para ter acesso, claro, né, ao, ao caldo de uma forma mais fácil, coloquemos assim. Então, isso aqui, acredito, né, no caso, ainda mantém-se, né, em funcionamento, enfim, mas realmente, a finalidade é para que, claro, ter acesso, né, ao caldo em questão, tá? Ao, ao, ao que interessa para a usina propriamente, a usina de açúcar, em primeiro lugar, né? O etanol em segundo momento e, claro, o bagaço ele vem por consequência. Então, o que nos interessa, de novo, né? Eu estou falando por alto, mas o que nos interessa acaba sendo o bagaço. E nesse processo, tem a embebição, enfim, o bagaço acaba saindo com uma certa quantidade idade, digamos, né? E que acaba, no caso, atrapalhando o processo de queima mais adiante. Isso existiria a possibilidade de, de extrair a umidade do material em questão, através de uma secagem, mas viu-se que era um processo a mais que seria no meio, né, no caso, e, num primeiro momento, o objetivo era esse de gerar energia elétrica, tá? Ou de gerar energia como para a cogeração. Hoje em dia, talvez isso possa ser mudado, mas até então, né, no caso, esse bagaço, sabe-se quem que tem, né, no caso, uma umidade alta, e a consequência que acaba interferindo no processo em questão, como falei, né, em aulas anteriores. Tudo bem? Então,
em função, né, dessa inibição, como estamos vendo aqui no caso no sistema, a gente acaba tendo, por exemplo, um bagaço aqui no caso, que não é algo interessante ainda, né, como matéria-prima aí para queima, tá? Quando eu falo não é interessante, em função da quantidade de umidade de água, no caso, envolvida nele, tá? Então, de novo, né, as moedas aqui sendo apresentadas, como falei, a gente acaba usando por atrito, aqui, por compressão, a extração aqui do caule em questão. A consequência é que, se tiver materiais diferentes daquele que foram projetados, esses componentes acabam degradando a moeda em questão. Claro que isso aqui é um tipo de extração, né? Existe, por exemplo, pelo menos segunda que eu posso dizer de difusor, enfim. Não que no difusor também não tenhamos algo do gênero, né, no caso, pelo menos na última etapa é assim que se faz, né, por exemplo, mas enfim. Onde eu quero chegar é que a gente precisa, no caso, tomar um certo cuidado com essa qualidade aqui da cana ser comprimida, por exemplo, tá? Enfim, bom, agora começamos a entrar no mérito daquilo que eu realmente queria destinar, né, à aula em questão. Então, o bagaço, quando ele sai da termos de moenda, eles são conduzidos para a caldeira. No primeiro momento, ele vai até o silo, no caso, então a gente tem um conjunto aqui no caso de silos, por exemplo, né, aqui no caso seria uma cemonha, e um sistema de alimentação. Então, em termos, o bagaço passaria por aqui por cima, digamos, né, alimentaria os silos, se eles estivessem, por exemplo, vazios, se não, ele é destinado para o pátio. Ele passa por aqui, se tiver, por exemplo, cheio, que dá sequência ao processo, né, no caso, e vai para o pátio, um exemplo. Então, eles temos depositados no pátio em questão. Quando não, eles estão aqui dentro, um exemplo. Esses são sistemas de alimentação na caldeira. Esse é um tipo, como falei, né, de como se dá, por exemplo, a alimentação numa caldeira, um exemplo. E dando sequência à caldeira, aqui, por exemplo, né, aquele silo que eu falei para vocês, então, depositado aqui em casa. Então, tem uma esteira que passa por aqui por cima, né? Então ela tem uma abertura aqui em cima. Claro que não é somente esse pedaço relativamente pequeno aqui, é um pedaço, uma peça relativamente aqui maior, né, no caso. Sim? Então, se estiver cheio de digamos, a consequência é que o bagaço ele passa, né, por essa temos região em questão, área em questão, e é destinado lá ao pátio. Quando existe a necessidade de realimentar, né, no caso, em termos de entre-safra, um exemplo, então, naquela correia transportadora, né, no caso, né, é usada de uma outra forma, ou seja, caminhões, eles acabam pegando o bagaço no pátio, colocando novamente nessa esteira, e sim, novamente, é destinado, né, o bagaço para esses pontos de alimentação aqui da caldeira em questão. Muito bem. Essa altura gira em torno de 1,5 metro, por exemplo. Então, vai entrar, por exemplo, o bagaço aqui para que, em suspensão, como nós vimos, combustíveis sólidos, ele precisa de uma quantidade grande de ar. Então, em torno de quase 50% da relação que tivemos, a princípio, calculada, né, no caso. Então, a gente tem parâmetros de cálculo. E aí, aqui se dá, por exemplo, nessa região chamada de planária, veremos mais adiante, né, todas as regiões correspondentes à caldeira aqui em questão. Esse é um tipo de caldeira, né, no caso que a gente conhece, né, por exemplo, existe, por exemplo, na Islândia. Depois, eu, claro, vou comentar sobre o segundo tipo, assim, que é o mais comum, por exemplo, no país. E aí, a queima se dá, por exemplo, aqui, né, em suspensão, neste tipo de, por exemplo, de equipamento. Então, vai haver, por exemplo, a formação de gases da combustão, como nós vimos, inclusive, né, na reação de por exemplo. Esses gases vão trocar calor com toda a população, que a gente costuma chamar de tubos aquecidos instalados aqui, por exemplo, de paredes d'água. Esses tubos, por exemplo, vão estar conectados com o tubulão superior, que existe, por exemplo, né, caldeiras do gênero, que tem
tubulão chamado, né, inferior e tubulão superior. Esse tubulão inferior é o tubulão de lama, de 500 centímetros elevado de descarga, por exemplo, para que se elimine, né, no caso, componentes indesejados na água, por exemplo, digamos mais adiante, né? Eu não vou comentar muito sobre a qualidade da água em si, mas realmente há compostos que a gente precisa utilizar, no caso, para que essa água ela entre com uma certa qualidade aqui para ver essa troca térmica de uma forma mais efetiva. Então, tem, por exemplo, que não leva tão, no caso, a sério esse tipo de ação em função de, né, o interesse dele ser outro, tá? Como falei, ainda há uma, uma discussão em termos de geração de energia elétrica, venda de energia elétrica, para até em termos aí de leilão, por exemplo, usando, por exemplo, né, queima de bagaço, no caso, tá? Existe aí toda uma necessidade aí por parte do proprietário da usina para atender uma certa necessidade. Depois eu comento a respeito, mas que não é isso que no primeiro momento que falei, em função, claro, né, desses pormenores de colocar, vai? No sentido de, vamos colocar aí já por alto, rede de distribuição, tá? Então, ele teria de arcar com essa rede de distribuição até o ponto de distribuição propriamente dita, né? Ou seja, então ele tem que ter, né, um sistema, toda o sistema de fios, no caso, de responsabilidade dele, temos até de manutenção, até o ponto de distribuição propriamente dita. Então, é ele que vai assumir todo esse encargo relacionado a esse assunto, por exemplo. Como ele é um movimento industrial, né, de geração de energia elétrica, então não é diferente do que eu falei, né, no caso. Então, seria mais uma graça de cabeça para ele, de responsabilidade, digamos assim, né? E uma vez assumida, aí, né, no caso, a entrega de energia elétrica, aí ele vai ter, obviamente, de alguma forma, fazer essa coisa, se algo acontecer. Tudo bem? Enfim. Bom, então, nós temos, né, no caso, os gases gerados, então a troca térmica vai acontecer de uma forma radiativa, no caso, né, por irradiação térmica, no caso. A gente tem, obviamente, uma equação relacionada a esse assunto. Quando a gente faz projetos do gênero, a gente leva muito expressão que falei, no caso, a gente leva mais tabelas de campo, digamos, vamos colocar dessa forma, né, para projetar, né, tá? Você leva mais em consideração aí, dentro por alto aqui, né, no caso, são os mecanismos de convecção, que são essas representações, por exemplo, dessas setas aqui no caso, ou seja, os gases, digamos, quentes, né, no caso, a temperatura tem tendência a 200 graus no exemplo, a gente vai se depreciando ao longo da trajetória. Então, as temperaturas, no caso, por convecção, desculpa, aqui no caso, são mais efetivas. Então, por convecção, se dá propriamente a troca térmica, né, por essas setas aqui representadas. Bem? Então, a troca de calor se dá, né, por radiação térmica, né, no caso, depois, na sequência, por convecção, e a condição se dá do tubo para dentro, né, no caso do tubo, que ali estão ali presentes, em função de ter água dentro. Claro, o vetor que nós estamos comentando é a água, né? Então, essa água vai ser transformada de líquido para vapor. Então, aqui está no azul, por exemplo, está uma representação, né, dessa água, a presença de água aqui dentro das tubulações. Esse tubulão superior, por exemplo, ele vai conter a água no estado de vapor saturado e líquido saturado. Aí, esse vapor saturado é extraído e passado por o superaquecedor, no caso, e aí sim é dado o destino, por exemplo, né, esse vapor para a turbina. Bom, falemos, por exemplo, da parte relacionada à transferência de calor no caso. Então, queimei o combustível. O que não foi queimado, ele vai para o cinzeiro, tá? Então, ele cai em determinado ponto aqui no exemplo, tá? Aqui, no caso, nós temos uma grelha rotativa e ela vai, no caso, jogar essa cinza para um determinado ponto. Depois eu mostro para vocês com calma. Então, digamos que a parte que não foi queimada foi destinada para, por exemplo, cinzeiro, né? E aqui queimou,
dos gases gerados, ele vai passar por toda essa trajetória aqui no exemplo. Bem, então aqui no caso ele vai passar, né, por essa região aqui, depois ele vai para, né, no caso, o economizador. Esse economizador ele vai aquecer água no trocador de calor, não deixa de ser, né? Então a água, quando ela é montada para a caldeira, ela não vai virar para a caldeira, ele passa por um economizador. Na realidade, ele poderia até ir direto para a caldeira aqui no exemplo, tá? Não é muito comum que se faça isso, mas esse economizador, por exemplo, o trocador de calor, no caso, é mais para essa finalidade de, ao invés de eu colocar essa água numa certa temperatura aqui, dentro da tubulação, e ter uma diferença de temperatura relativamente grande no caso, aí eu passo pelo economizador e já vou aquecendo essa água, um exemplo. Então ela já entra, no caso, pré-aquecida. Então o ganho que eu tenho em termos de salto entálpico, né, no caso, é relativamente interessante, então, por isso do economizador. Ele está primeiro posicionado aqui porque tem a troca térmica água-ar maior do que ar-ar. Então, o pré-aquecedor de ar, outro aquecedor de calor, e da mesma forma, né, no caso, ao invés de colocar um ar relativamente mais frio, aqui, por exemplo, né, por baixo um exemplo, eu vou insuflar aqui ar com a temperatura mais alta. E da mesma forma, a diferença entálpica, né, um salto entálpico diferenciado. Ou seja, eu tenho melhoria de eficiência quando eu uso computadores de calor do gênero. Tudo bem? Bom, então aqui, só para a gente ter uma ideia, essa é uma sala de, de controle, no caso. Claro que isso aqui é relativamente antigo, né? Não, mas também é que houve uma mudança radical, digamos. Para a gente ter uma ideia, em termos de tamanho de uma caldeira, por exemplo. É um prédio aqui de alguns andares. Bem, acredito que vocês já tenham conhecido, né, uma usina industrial, um exemplo, e tenham visitado, por exemplo, o local onde se produz o vapor para o processo, de uma forma geral. Tá? Então, a finalidade, antigamente, era justamente para isso, para se produzir, no caso, vapor para o processo de produção de açúcar, primordialmente, e de etanol, no segundo ponto. Colocamos assim. Tudo bem? Isso a gente tem de grande. Esse é um tipo de fornecedor de ar, né? A gente tem algumas tiragens para serem comentadas depois. Tiragem de fibra, tiragem vista, no caso, fazendo isso aqui. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso dá para vocês verem, mas tem uma pessoa aqui internamente, dentro, né, no caso da caldeira, um exemplo, e de tempo em tempo existe a necessidade de fazer, por exemplo, né, essa verificação. Tá? Tempos em tempos que eu falo, é de ano em ano. Tá? Anualmente, a gente tem que parar a caldeira e fazer a inspeção geral nela, no caso. Claro que as pessoas estão mais acostumadas, né, a saber onde estão os problemas mais específicos, então eles vão mais, de uma forma mais efetiva. Geralmente, esses pontos em questão, vamos voltar um pouco aqui, ó, basicamente nesse ponto aqui, ó, onde há mudança de fase da água. Tá? Aqui, no caso, existe uma a exigência da tubulação maior. Então, por isso que a pessoa estava justamente posicionada mais ou menos nessa região aqui mesmo. Tá? Guardadas as proporções, vou comentar depois para vocês durante o trabalho, são alguns pontos, claro, mas assim, enfim, como eu falei, já sabe mais ou menos onde é que se dão, né, os problemas mais comuns. Tá? Geralmente, quando se para uma caldeira para inspeção, geralmente, tá? Leva mais ou menos uma semana, e assim, coisa de 24 horas durante toda a semana de inspeção, tá? Trabalho de inspeção. Então, essa pessoa, por exemplo, ela está, talvez, especificamente trajada em termos de segurança, vamos colocar assim, tá? Então, guardamos as nossas, né, preocupações para depois, é só para realmente mostrar que essa pessoa em questão, um espaço confinado, digamos, né, coisa que a gente fez exatamente, uma certa precaução, tá? Ela está fazendo a verificação aqui no exemplo. Primeiro momento visual, e depois ela vai, obviamente, entrar com algumas ações. Que ações poderiam ser essas? Por exemplo, geralmente, a gente costuma fazer ensaios não destrutivos no primeiro momento, tá? Quando a caldeira já está
fabricada e em campo, né? Então, a gente pode, por exemplo, aplicar um líquido penetrante e tratar de identificadas na textura ou algo do gênero. É claro que as pessoas que trabalham com esse tipo de infecção, eles conhecem bastante já, né, no caso, em alguns pontos, por exemplo, elas já têm noções do que vem a ser, por exemplo, né, quando há problemas no tubo propriamente, né? Então, e essas marcas, né, no caso, que a gente costuma conhecer em função da experiência que tem, tá? Tá? Depois a gente vai ver adiante, claro, né, o ponto relacionado a esse assunto, mas, como falei, a gente tem mais uma noção, e aí, bom, vamos ver, de ele aplicar ou não um líquido penetrante, por exemplo, para verificar se é fissura ou não. Esse líquido penetrante, ele vai, por exemplo, trabalhar, né, de uma forma mais superficial. Se for, de repente, uma forma, uma textura, digamos, mais interna, ele poderia, por exemplo, usar um processo de partículas magnéticas ou um ultrassom para verificar textura de circulação, enfim. Então, tem uma série de coisas que ele pode fazer, por exemplo. Por isso que é demorado, caso, né? As ações aqui relacionadas à infecção. Como falei para vocês, esse é um tubulão, tá? Pode ser tubulão superior, inferior. Enfim, a espessura da tubulação é relativamente grande, porque trabalha-se com pressões elevadíssimas, veremos mais adiante também. Né? E, por exemplo, as pessoas têm de entrar aqui para verificar, por exemplo, como está a situação dos tubos. Aqui eu estou, a princípio, mostrando para vocês como é que se dá a conexão do tubulão com o tubo de água, né, no caso. Ele não é soldado. Por que ele não é soldado? Porque a solda, geralmente, dependendo da solda, a gente coloca um elemento a mais. Esse elemento ele não tem a mesma característica do material que fez, no caso, a fusão, né, um exemplo. Onde eu quero chegar é que, se eu colocar um material diferente do tubo e do tubulão, né, quando houver dilatação, a gente sabe que quando a temperatura colocar assim elevada, vai haver dilatação. E se tiver um material diferente e não dilatar da mesma forma, o que pode acontecer? Trinca. Então, por consequência, o que se faz em conexões do gênero é o mandelamento, coisa que queremos mais adiante. Tá? Essas distâncias de tubulação também, por exemplo, está saindo do tubo, né? No caso, ele tem uma sobressalente, aqui, vamos colocar assim, tá? Um pedaço de peça a mais, no caso, tá? Por isso fica um lado, para vocês terem uma ideia. Bem, para saber que, no caso, esse tubo, por exemplo, ele tem uma, uma resistência, digamos assim, né, no caso, garantida, se tiver, por exemplo, nessa função em questão, tá? Então, ele tem de estar, por exemplo, sobressaindo, né, com essa, geralmente a gente fala rebaixo, mas esse sobressalto aqui, só sobra aqui nesse caso de tudo, tá? Então, geralmente, a gente vai ter algo do gênero dentro da tubulação aqui, por exemplo, em termos de conexão. Aqui, no caso, são sopradores de fuligem, em tempo que o pessoal geralmente usa, né, esse tipo de equipamento. A finalidade de utilização do equipamento para realmente retirar a, 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 a fuligem propriamente dita, né? Aquilo que, digamos, se tivermos uma queimada, uma marca em casa, acaba sobrando para as roupas que estão no, nos varais das casas, por exemplo. Aquela, aquele material, por exemplo, preto, né, no caso, que acaba manchando as roupas, um exemplo. Tá? Então, a fuligem nada mais é do que o combustível inquimado. Nós podemos vê-la, por exemplo, em caminhões diesel, quando eles estão, por exemplo, né, em situações onde precisa-se de potência, uma potência maior, que geralmente o pessoal faz, né, no caso, de questão, ele pisa o acelerador e, devido aí, no caso, né, ao ciclo diesel ser dessa forma,
Quando ele pisa no acelerador, ele joga mais combustível no processo. Mas eu não vou ter ar suficiente, no caso, né? Então, a consequência é que o combustível em questão que foi injetado a mais não vai ser queimado. E ele sai como particulado não queimado, ou a fuligem propriamente dita, como a gente costuma ver, no caso, né? Em quintais ou vias, em quintais, quando a via queima, por exemplo, de uma matéria orgânica, assim, né? Geralmente mata, a de cana também, claro, né? Então, esses sopradores de fuligem servem para quê? Para limpar as paredes, como a gente comentou, para que evite que se tenha, por exemplo, as resistências térmicas, como blusa. Então, a blusa que, por exemplo, eu estou usando aqui hoje, um ano atrás, ela serve para quê? Para ser um isolante térmico. Blusa para mim, né, no caso. Neste tipo de processo, ele acaba atrapalhando. Por exemplo, a gente já sabe que é consequência do uso de alternativas, como esses secadores de fuligem para eliminá-los, né, ou tentar minimizar, por exemplo, esse tipo de situação no caso. Tá? Geralmente, a gente precisa rever processos quando há muita geração de fuligem no caso, mas, claro, dá para identificar isso. Tá? Então, avisores dentro da caldeira, e aí dá para verificar pontos, por exemplo, né, que essas chamadas, denominadas zonas mortas. E por que acabam existindo também? Em função também dessas ditas zonas mortas. Então, a gente tem, claro, né, sistema de formação de uma queima ciclônica, e a consequência é que, pelo fato de termos uma área retangular ou quadrada, assim, a consequência é que eu vou ter zonas mortas, e zonas onde, por exemplo, né, existem velocidades diferenciadas. A consequência disso é que eu tenho pontos onde eu vou ter, né, deposição de material como essa da fuligem aqui apresentada. Claro que na parte externa, na parte interna. E, claro, as válvulas de segurança. Essas válvulas de segurança elas precisam atender, né, serem abertas numa certa condição, de ter uma vez e meia pressão de trabalho. Então, elas são testadas, né, no caso, quando há, por exemplo, a dispersão, para verificar, por exemplo, se elas estão funcionando de forma adequada. Elas precisam, claro, que abrir, né, se houver necessidade de operá-las, né, de elas entrarem em ação. Tá? Então, está aí, no caso, uma representação de válvula de segurança. A semelhança dela, no caso, na panela de pressão, nós temos não temos, tá? Existe aquela válvula que fica acima da tampa na panela de pressão, e aquela lá é uma reguladora de pressão. Essa reguladora de pressão, essa válvula de segurança, a princípio não, tá? Ela literalmente vai abrir por uma questão aí de necessidade. De termos, seria uma espécie de esgotamento da pressão existente na caldeira. Tá? Ela não deve abrir para ela não deve operar controlando pressão. A finalidade dela não é essa. Bem, esta válvula seria algo semelhante a uma válvula também existente na nossa panela de pressão, mas que uma vez rompida, né, rompido o lacre, depende em termos trocá-lo. Tudo bem? Então, se eu funcionar essa válvula num evento, a consequência é que eu teria de, em termos, retirá-la do processo, enviá-la para a calibração novamente, não que isso não ocorra nas situações que também ocorre, e aí ela voltar a retornar, por exemplo, com a garantia, né, de que ela vai abrir, né, de uma condição pela qual ela é sendo exigida. A gente tem válvulas do gênero de caldeiras plombo-tubulares, como eu falei, tem pelo menos duas conhecidas no caso, né, que a gente mais comumente, né, trabalha. De tempos em tempos a gente costuma dar descargas nela só para, claro, né, não termos a preocupação de haver uma espécie de, né, selagem, tá? Da sede dela, da válvula, com o vapor em questão. Então, de tempos em tempos, a gente dá uma, entre aspas, no caso, a abertura nela para essa finalidade. Tudo bem? Por que se faz isso? Como falei, em função do tratamento térmico que se dá na água, no caso. A água que a gente usa para fazer
para usá-la, né, como vetor energético, estamos apresentando um exemplo. Tá? Então, essa água ela tem que ser tratada, não tem para mérito da questão, e essa água ela contém certos componentes para que, claro, né, ela seja, em termos, tratada, deixada, colocada, né, numa condição mais adequada possível para o trabalho da caldeira, e a consequência é que ela pode trazer, como eu falei, alguns componentes que podem interferir no processo aí de selagem. Tá? Não é algo semelhante, mas vamos colocar, por analogia, do biodiesel presente no diesel. Então, tem situações onde você vai ter criação de resíduos em locais onde não deveria estar, deveriam existir. Claro que isso aí é degradação também do biodiesel, sim, pode ser, enfim, mas que a gente tem que tomar certo cuidado, a gente bem sabe. Bom, aqui a tiragem é permitida, essa é a tiragem de vida, nós temos três situações, né? Basicamente duas delas, uma terceira seria a composição das outras duas. Essa é indevida, então eu tenho, por exemplo, ventilador fora da caldeira, que vai promover a retirada do ar de dentro da caldeira, e aí destino desse gás em questão é a chaminé. Claro que antes de tudo isso, a gente tem um lavador de gás. Eu não vou entrar numa questão, tá? A gente tem, claro, a necessidade de limpeza de gás, porque a gente tem que controlar de incêndios particulares, tá? Então, em função disso, a gente tem também um lavador de gás. Como falei, não tem numérico aqui em questão, mas existe também esse tipo de ação a ser feita, tá? Então, aqui só para a gente representar, no caso, uma outra situação, temos de tiragem. Aqui o painel de controle, como era antigamente, no caso, hoje em dia está mais compacto. E, como falei para vocês, os componentes de construção da caldeira. Bom, então nós temos, por exemplo, né, no ponto A, no ponto B, a fornalha, a região, né, no caso de fornalha, a região que é a câmara de combustão, o que é câmara de combustão, aqui no caso, que dá, propriamente, né, a extração do, por exemplo, a queima dos gases gerados nessa transferência de calor aqui em questão. Os gases são queimados aqui em suspensão, por exemplo. Tá? O que não teríamos, por exemplo, é que, por exemplo, parte dos sólidos são queimados subisse para, por exemplo, a circulação desse exemplo. Então, a gente tenta evitar o máximo que ocorra, claro. Então, a velocidade, por exemplo, aqui deve ser em termos controlado. Todo dia, em torno, tá? 10 metros por segundo, só para você ter tá? Então, e claro, isso veio em função de projetos de carvão mineral. Carvão mineral, tá? Então, tem parâmetros, por exemplo, que eu falei, que geralmente o pessoal segue, né, ao invés de tempo calcular, que são mais ou menos, né, tipo muito comum aí de caldeiras vigentes. Tá? E, claro, de acordo com a experiência de tempo, enfim, vai melhorando aí componente ou outro, região ou outra. Parte B, no caso, são os tubos de evaporação. Então, evaporar é transformar a água líquida, caso em vapor saturado. Então, eu evaporei e mandei aqui para o vilão superior um exemplo. E aí, vou tirar desse vilão superior o quê? O vapor saturado e vai passar pelo né, superaquecedor. Então, o vapor aqui gerado, o vapor de água gerado, ele vai para tudo bem. Maravilha. Ponto F. Aí, essa aqui, no caso, que eu falei para vocês, é a passagem da água. Então, a água, ela entra ela vem da bomba, ela vai passar no equalizador, por exemplo, e ele vai para o turbulão superior. Tá? Depois ela desce, depois da temperatura, né? A temperatura aqui ela é menor do que a temperatura de outra região, né? Então ela vai crescer por densidade e, claro, tocar calor aqui no centro. Claro que tudo isso por bombeamento também, né? Tá tomado. Então, por puxando, tá? Por termosifão, enfim. Ponto G é o pré-aquecedor de ar. Então, o ar ele vai trocar calor aqui também antes de entrar aqui por baixo pelo cinzeiro, né? Por exemplo, aqui, sabe? E os gases vão sair, né? Por exemplo, para a chaminé. Então, aqui a chaminé.
A chaminé ela, geralmente era maior, em função de promover um puxa térmico, né, de uma forma em termos natural. Hoje em dia elas são menores, porque temos, por exemplo, ventiladores. Ventiladores como mais agentes. Bom, dos tipos de caldeira, nós temos as cromotubulares. Cromo tubular é quando gases da combustão passam por dentro dos tubos, flamo de, temos que chama, tubo, né, no caso tubular, e a água fica na parte externa. Depois eu vou para vocês, ficar mais fácil. E a água tubular é a água que vai passar dentro do tubo, tá? E os gases passam por fora. Então, o que nós vimos até agora foram as desse tipo aqui, as tubulares. Essas são as adequadas para a, a produção de energia elétrica, para vai trabalhar com altas pressões. Em função desse, no caso, o vetor energético, no caso, a água, estar condicionado, por exemplo, um reservatório mais adequado, tá? Vai num recipiente mais adequado, melhor dizendo. Então, quando eu tenho, por exemplo, tubos menores, então, de dimensões menores, eles acabam, eu falo em termos aqui de passagem da água, tá? Eles vão ter, por exemplo, uma necessidade de resistência diferenciada desses outros aqui, por exemplo, que são populares mais adiante, mas só, no caso, quando. Então, quando tubos são menores, a resistência acaba um pouco entre aspas, tá? No caso, sendo maiores, mas claro que são tubos simples, tá? Tubos, tem enfim, tá? De espessura, claro, é mais adequada para essa finalidade. Só para a gente ter uma noção em termos aí de pressão, as caldeiras, as mais antigas, elas trabalhavam com 40 bar de pressão, tá? Pressão, no caso, interna aqui do tubo, tá? Onde, claro, a água passa. Elas passaram a, houve uma primeira melhora de, né, caldeiras de pressão, passaram de 40 para 60, 62. Hoje em dia tem caldeiras operando a 100 par, tá? Par, megapascal. Agora você está fazendo, se não me engano, aqui de mecânico, eu só para colocar, para ficar sem discutir. Enfim, então, caldeiras do gênero, as particulares, são as que a gente consegue, por exemplo, produzir um vapor superaquecido, que a gente mostrou anteriormente. Bom, dos combustíveis, a gente já viu também, a gente tem sólidos gasosos, a gente costuma, né, trabalhar com esse tipo de abordagem de gasoso, gás, porque o ar também é forma de gás, sabe, gasoso, então gás com gás, né, consegue, né, no caso, encontrar de uma forma mais efetiva. O líquido não, ele precisa se transformar, evaporar primeiro para depois, claro, promover a reação com o ar em questão. E sólido da mesma forma, como já comentamos anteriormente. Por exemplo, mas também temos possibilidade de ter, no caso, caldeiras elétricas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, de uma forma mais compacta, caldeiras do gênero. Okay? E a gente precisa, né, tomar certo cuidado com, por exemplo, recuperações de energia, tá? Então, o gás, pelo fato de sair com uma temperatura relativamente elevada da caldeira, eu posso usá-lo para outros fins. Né? E isso se deu também, por exemplo, a ciclos combinados, não estou no mérito aqui, mas depois, mais futuramente, vai haver de trabalharmos com ciclos de gênero, tá? Combinado. O combinado, vou mostrar na aula de quinta-feira, que eu vou gravar, no canal de contas, como comentei, vai haver um conflito de horário no caso, então eu vou gravar e deixar aí a discussão, mas ali, né, nessa aula, eu vou apresentar como se daí o ciclo combinado. Bom, mais um ponto, as caldeiras plano-tubulares elas são relativamente compactas, né, no caso, então elas já saem praticamente montadas de dentro aí da fábrica de pressão,
E as macropitulares, geralmente, elas são montadas em campo. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, claro, a gente tem uma equipe preparada para que todo esse equipamento, por exemplo, seja montado de uma forma adequada. Essas caldeiras que vão em campo, elas precisam, no caso, ter uma certa condição. No caso, ou são autossustentadas, ou são suspensas. São autossustentadas, criar solta aqui, seria como se temos um prédio de baixo para cima. Então, elas se autossustentam, digamos assim. Essas suspensas, por exemplo, na estrutura e termos suspendê-las sobre essa estrutura, por exemplo. Tem as necessidades. Por que suspensas? Porque elas vão dilatar, como a gente comentou um exemplo. Né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado, porque essa deformação ela vai ocorrer, obviamente. Tá? A gente tem, inclusive, experimentos no laboratório que a gente vai fazer isso para mostrar para vocês essas dilatações ocorrendo. Geralmente, a gente faz assim, 100 graus, 97 graus, por exemplo, como se dá as dilatações de determinados materiais. Mas, claro, que a gente vai trabalhar com outras condições, outra pressão e outra temperatura. Imagina, por exemplo, como é que está, no caso, essa dilatação. E aí, no caso, podemos ter, por exemplo, falando de caldeiras semicirculares, elas no formato vertical e no formato horizontal. Essas em particular vertical, eu vi um tipo, por exemplo, na realidade, eu já vi dois tipos totalmente disso. Né? Esse primeiro tipo aqui, no caso, ela vai produzir em termos menos vapor, em função da área de certa térmica aqui, de geração de vapor aqui mesmo, tá? Então, ela é muito fria. E aqui, no caso, pelo fato de ela estar deitada, ela vai produzir mais vapor um exemplo. A gente pode, por exemplo, tomar como referência, como por analogia, uma refrigerante, né, gaseificado. Se eu tomar, por exemplo, metade da refrigerante gaseificado, fechá-lo, guardá-lo, por exemplo, na geladeira, vamos colocar assim, no caso, quando eu for abrir, se ele estiver em pé, eu vou ter uma condição, no caso, de pressão gerada ali internamente. Bem, se eu guardá-lo deitado, eu vou ter uma outra condição de região, de volume no caso, onde eu vou, em termos, produzir mais gás ali, por exemplo. Quando eu for abrir esse refrigerante, a pressão é outra. Se tiveram, no caso, fizeram clientes com menos do que eu estou falando aqui no exemplo, mas é basicamente, né, a forma como a gente constrói aqui o equipamento em questão. Então vai depender muito, né, da disposição onde eu vou deixar a caldeira em questão. Claro que vou gastar mais material, né, com um tipo do que com o outro. Enfim. Essa em particular, como estou mostrando para vocês aqui, é a forma tubular, tá? Então o gás vai passar por dentro dos tubos e ele vai embora pela chaminé. Bem, da mesma forma aqui, o gás é gerado aqui, ele passa por aqui, e vai embora pela chaminé, por exemplo, tá? Tem vários, pode ser, geralmente essas caldeiras, para ter uma eficiência maior, essas horizontais, elas têm dois passes, né? A gente tem, por exemplo, um passe até na câmera reversa, e depois um retorno de gás por tempo, eu vou mostrar depois para vocês. Então, por isso que eu falei que essa aqui era inteira, tá? Mais complexa do que essa aqui, tá? Geralmente, essa tipo de caldeira, ela só tem um passe. Por exemplo, quando eu falo passe, ela passa uma vez apenas por dentro, né, dos aqui de questão, tá? Ou seja, a troca térmica, se não tiver na primeira oportunidade, perdeu, vamos dizer assim, né, a energia promovida no caso. Então, a eficiência acaba sendo diferenciada desta para com essa, aqui, em termos de comparação. Esse tipo de construção aqui, no caso, é um sensor de nível. Então, ele vai apontar para a gente, no caso, a presença de água dentro da caldeira aqui, por exemplo, tá? E a gente tem que tomar certo cuidado, porque quem promove a pressão aqui, a questão é o gás, tá? Então, se eu tiver, como eu falei para vocês, né, se eu colocar o refrigerante gaseificado em pé ou deitado, a pressão vai ser outra, diferenciada, digamos assim, mais pressão deitado, menos pressão em pé, né, tá? Porém, a água, ela é fundamental aqui. Se não tiver água, o que está acontecendo?
toda a energia gerada é captada por aquela quantidade de termos de água, eu vou ter, claro, uma produção maior de vapor, e a consequência é que a pressão acaba de uma forma assim, né, que estava adequada para o projeto. E pode ocasionar, claro, acidentes por consequência. Né? Então, está aí, por exemplo, esse ponto. Então, primeiro, também, eu participei de um, claro que dois momentos assim, em termos de colocação da vida, um deles foi, por exemplo, né, observar todo o projeto desse tipo de caldeira. Um exemplo, né, que é uma tubular, são as caldeiras mais comuns do Brasil, tá? Elas não geram energia elétrica, mas para vapor dele, tá? O vapor que sai, o vapor que vai ser por aqui, ó, nesse caso uma representação, nesse caso por aqui, ó, por vapor, são vapores saturados, tá? Então, uma adaptação específica, digamos assim, esterilização e demais condições. Então, esse tipo de abordagem, por exemplo, eu tive, né, no caso, quando eu fiz mestrado, uma, em termos de aplicação, uma termodinâmica aplicada, por exemplo, forma, relacionada a esse tipo de equipamento, tá? Uma caldeira flomotubular horizontal. Então, a gente foi, inclusive, no reservatório do restaurante universitário da São Carlos, para verificar como é que se dá, né, no caso, a descarga dessa caldeira, um exemplo. Tempo sem tempo, é feito isso, por exemplo. Então, eu tenho uma válvula de baixo, colocação, e o tempo em tempo, como eu falei, é dada essa descarga. Com finalidade, como a gente falou, eu falei, no caso, a água, não, ela carrega, carrega, o componente, em caso de que foram utilizados para o tratamento dela. E aí pode acontecer de ter algum material aqui, por exemplo, abaixo. E claro, se ela estiver próxima da válvula, um exemplo, pode ocasionar desobstruída. Estou tentando lembrar essa palavra, substituição. Então, a substituição que não pode ocorrer, por exemplo, ela tende, em termos, a ser descartada. Como se dá isso? Falei, a gente dá uma descarga aqui por baixo mesmo. Então, aqui, por exemplo, esse tipo de caldeira, por exemplo, ela tem uma certa função de funcionamento de dentro. Aí essa aqui, só para ter uma ideia, está lá na Exalc, está fazendo pós-doutorado, e vou lhe dizer, tive um treinamento relativamente rápido, né, de botar o equipamento em marcha. Basicamente é isso, tomar cuidado, claro, né, com os sensores de vídeo, um exemplo, e basicamente é, era essa, digamos, né, a preocupação que tinha, ou seja, meia hora, uma hora no máximo, tivemos um treinamento relacionado ao funcionamento do equipamento em questão, para ter uma ideia. E a gente colocava em funcionamento, como eu falei, em função, claro, da necessidade que se tinha de vapor no processo, né? E o pessoal, no caso, usava lá no laboratório. Enfim, onde eu quero chegar é que esse tipo de equipamento, né, ele mais simples de se operar, falei, do que este, no caso, né, um exemplo, tá? É, basicamente, foi, foram essas situações, no caso, vividas por mim, quando se trata de se trata, no caso, desse tipo de equipamento. Preocupação que eu tenho que ter, né, no caso, quando eu coloco em marcha o equipamento, que eu tenho de tomar certo cuidado antes de colocar em marcha, né? Eu tenho um queimador, tá? Uma representação de queimador, tá? Esse queimador, tá? Ele pode ser de várias formas. Esse, por exemplo, pode ser até por lenha, né? Tem mais fácil de utilizar, mas eu posso ter, por exemplo, queimador aí, a HGLP, gás natural, um exemplo. E o que eu tenho, por exemplo, que eu tinha, por exemplo, lá na Exalc, tem, né? É justamente GLP. Então, quando se dá isso do processo, você tem um tempo de para acender essa reação de combustão, né? Por exemplo, um tempo para se riscar o fósforo, digamos assim. Claro que não é dessa forma, a gente tem toda uma parte automatizada relacionada a isso, mas o fato é que, se porventura ele não entrar, né, em marcha na primeira oportunidade, o que eu tenho de fazer?
purgar o sistema. Então, o que ocorreu aqui, um exemplo, né? Abri a quantidade de combustível, já existia no processo, tem ignição, digamos assim. Se porventura não houver surgimento de chama, o que eu tenho que fazer no caso? Né? Se eu estiver no manual, eu fazendo, né, eu conduzindo, por exemplo, esse tipo de processo. Fecho a válvula de alimentação do combustível, aumento a quantidade de ar para fazer a purga do sistema. Então, eu tenho que tirar toda a possibilidade aqui de gás combustível presente aqui dentro. Né? Feito isso, no caso, eu faço novamente, regulo a entrada de ar, aí coloco novamente a entrada de combustível no processo, dou ignição, até ele estar em marcha. Né? Bem, por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos motivos de ocasionar, por exemplo, acidentes relacionados a esse tipo de equipamento. Por exemplo. Outro ponto, por exemplo, problemático, que eu vou comentar a respeito, é a falta de água. Tá? A falta de água é um outro ponto aí a se levar em consideração. Enfim, então são pontos aí que eu estou comentando com vocês de preocupações relacionadas aí à questão da cadeia. Então, dando sequência, tá? Aqui é a flama tubular, como eu falei. Né? Então, eu vou ter um tubo basicamente maior, aqui, no caso, onde a chama se dá. Me parece que eu tenho um outro desenho aqui representando isso. Então, um tubulão maior, e vai até o final, tem uma câmara reversa, caso, o espelho, onde eu tenho todas as tubulações, no caso, né, posicionadas de uma forma coordenada. Ele bate lá e reflete para cá. Então, ele vai por esse tubo, volta para esse tubo menor, vamos colocar aqui. Então, todos os gases da condução passam por aqui. Né? A água, ela fica fora. Então, a geração de vapor, ela acontece, vamos dizer assim, aqui, ó, nessa região, por exemplo. Tá? Então, a água se transforma em vapor, o vapor centrado fica por aqui e ele vai sair em algum momento, em algum ponto, por exemplo, né, estrategicamente colocado, né, na caldeira aqui em questão. Muito bem. Bom, por que as pressões não podem ser muito elevadas? Porque esse cara aqui, por exemplo, ele está suscetível a rompimento de uma forma mais, está mais suscetível, né, a rompimento se eu tiver uma pressão maior aqui trabalhando. Por exemplo, tá? Tem uma ideia, quando a gente faz um refrigerante, tá? Geração de gases, a gente pode até ver a dilatação do refrigerante, né, da garrafa, né, no caso, refrigerante de plástico, PET, né, como ela fica, digamos, quando a gente coloca o refrigerante deitado em partido. Bom, então, o fato é que esse tipo de construção, ele não suporta, caso, pressões muito elevadas. Bem? Então, por isso que a gente acaba adotando esse tipo de construção para que a gente consiga, né, então, aqui, como falei, né, no caso, uma caldeira plano tubular. Esse é o queimador. O queimador, então, ele vai expelir gases. A chama fica até, inclusive, aqui, né, presente aqui na. Né? Então, ele vai até uma certa região aqui, ele bate na câmara reversa, volta. Ele pode, inclusive, aqui no caso, nós temos três. Né? O número 3 aqui, representado, é justamente três apresentado, é justamente os gases sendo expelidos. Tá? Então, ele caminha aqui pela região, no caso, bate, câmara reversa volta, bate de novo na outra câmera e volta para o terceiro passo. Ele sai pela chaminé. Bem, então, eu tenho aqui a representação das passagens dele. Então, eu tenho três passagens, por exemplo, né, na câmara em questão. Só um minuto. Como é que estão as coisas por aqui.
Eu vou dar sequência aqui, não sei se vocês estão conseguindo, que a minha voz está em sincronia, né, com a figura, preocupa isso. Mas, enfim, eu, como falei, vou dar sequência aqui na apresentação, conforme for a gente retoma, tá? Bom, então, na caldeira tubular, eu vou passar para pontos relacionados à vantagem e desvantagem dela, tá? Bom, como falei, eu vou dando sequência aqui. Eu estou acompanhando o meu celular, não sei se é prazo meu, mas a sequência aí, conforme for, eu dou uma revisada, tá? No processo de questão. Bom, então, dando sequência que eu falei. As caldeiras tubulares. Bom, principais vantagens. De uma flama tubular, eu vou ter investimento relativamente baixo. Porém, o objetivo meu é vapor captado só. Tá? E atende bem às demandas de vapor, por essa minha aplicação. Bem? E, como desvantagem, eu vou ter baixo rendimento térmico em função da capacidade limitada, partida lenta, limitação de pressão. Estou falando, no caso, ela não pode exceder uma certa pressão. Ok? Bom, estou preocupado porque o acompanhamento do meu. Falei, eu estou com o celular paralelo, estou vendo, por exemplo, o direção representado para você. Eu falei, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar sequência, caso, quando eu terminar, eu vou fazer um intervalo e verificar se a filmagem ocorreu. Tá? Se ela ocorreu, ótimo, eu vou dar sequência ao processo. Se ela não ocorreu, aí eu vou realmente rever o que está acontecendo aqui com a questão aqui pela qual me encontro, tá bom? Bom, caldeiras aquatubulares. As aquatubulares, elas têm mais ou menos a configuração, como eu já comentei com você, tá? Não vou entrar muito no mérito mais. Bom, formas construtivas, a gente tem várias físicas, tá? Também não vou entrar muito no mérito da questão. Quanto mais, por exemplo, tubulões do gênero vermos, observarmos no caso, digamos, maior é o empenho aqui na condição de construção, tá? Então, claro que tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A mais comum que eu conheço é essa aqui que estou contando para você, por exemplo, tá? Espero que na gravação vocês consigam acompanhar. Dando sequência. Em termos de tiragem. A tiragem forçada é aquela que eu vou insuflar dessa forma para dentro da caldeira. A tiragem induzida é que eu vou, por exemplo, promover a aspersão de ar, né? De ar por uma questão de queda de pressão aqui, a captação do ar aqui mesmo. Né? E o que geralmente costuma trabalhar é a mista, ou seja, de dois sistemas ventiladores, de ar, de colocar em ventiladores de uma forma relativa, tá? Dois ventiladores, sabe? Então, mas para a entrada de ar aqui mesmo. Aqui eu vou insuflar literalmente, aqui eu vou, no caso, por depressão, conduzir, né? No caso, o ar, promovendo a saída para fora da caldeira de pressão. É mais comum de vermos, por exemplo, pressões menores que a atmosférica aqui dentro, tá? Porque, afinal de contas, a gente quer que o ar passe, né? Permeie, né? Perfole, né? Não perfole, quero que seja conduzido, vamos dizer assim, pela, por entre as
os componentes aqui da caldeira em questão, tá? Eu não quero que o gás, na realidade, gerado saia, ou seja, que a pressão aqui dentro da caldeira seja maior que a pressão interna. Então, o gás ele vai, obviamente, procurar, né, outros caminhos, do que propriamente passar por esses trechos aqui que são desenhados pela peça. Bem? Bom, das vantagens das caldeiras aquatubulares. Então, a gente sabe que a pressão é uma grande vantagem relacionada ao assunto que tá? Um outro ponto que a gente pode dizer é que eu posso trabalhar com outros tipos de combustível. Claro que não é tão simples quanto se imagina, né? Eu acho que eu já comentei com vocês em termos de queimador de GLP e queimador de gás natural, falando de forno. Então, eu tenho que mudar, claro, né, a entrada de combustível no processo. Bem, mas dá para ser adaptado, certo? Então, a adaptação é possível. Muito bem. E as desvantagens? Dentre os custos elevados, complexidade de montagem, como a gente comentou, montado em canto, um ponto assim que eu posso até falar com uma certa, vou colocar propriedade, é justamente a qualidade da água. Então, a gente, eu citei, por exemplo, alguma oficina, a preocupação realmente, para mim, no caso, era essa, porque é como se fosse o nosso sangue. Então, a gente tem que ter, por exemplo, uma certa, termos, vai, qualidade aí, sabe? Uma referência em termos de condição pela qual o fluido passa por nós, no caso, as caldeiras, tenha pelo menos uma condição mínima de qualidade, tá? Então, e o porquê de tudo isso? Né? Porque a gente tem uma condição de operação relativamente complicada. Né? Como eu falei aqui, ó, 50, 50, né? Várias, pressão. Só para representarmos para aquecedor de ar, caso a gente está vendo, por exemplo, aqui o ar entrando lá para grau, ar atmosférico, sendo captado, sendo inserido lá na caldeira, passando pelo intervalos de calor, com até, né, no caso, a temperatura de 130 graus. Ou seja, a entalpia, no caso, passa a ser outra, por exemplo. Né? Bem, se for no equalizador da mesma forma, vou ter aqui a representação da temperatura, mas a gente tem de troca térmica, tá aqui, trocador de calor. Esse, no caso, ar, água. Riscos de explosão, basicamente eu queria comentar mais sobre esse assunto propriamente do que a operação propriamente dita. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Esses cuidados que a gente vai mais se preocupar, colocar assim, né, quando tratarmos de acompanharmos o equipamento de gênero. Claro que tudo que eu estou comentando aqui está relacionado à operação de caldeira, tanto em termos de componentes, em termos de como se vai fazer o segmento de colocá-lo em marcha. Claro que a caldeira aquatubular é de uma forma diferenciada, como, por exemplo, né, é, antes de inserirmos, por exemplo, o bagaço, a gente precisa aquecer o meio. Para se aquecer o meio, a gente faz uma partida, isso eu acompanhei bem por alto, sabe? Se dá, por exemplo, com lenha. Então, o sol costuma gerar a temperatura relativamente interessante, vamos colocar assim, né? Para que depois, para atingir uma temperatura de pré-queima, digamos, do bagaço propriamente, então se dá início, né, no caso, como se fosse uma churrasqueira, literalmente, com lenha. Tá? Então, se coloca a lenha lá, aí a brasa é gerada, os gases são claros, gera-se uma temperatura adequada, aí começa a se alimentar com bagaço. Tá? Então, é esse em termos início aí de uma caldeira configurada. A flama tubular, como eu comentei com vocês, a gente regula lá a combustível, aí dá nesse processo. Essas, geralmente, a flama tubular, geralmente a gente faz purgas para que se evite, por exemplo, né, a existência em zonas mortas de combustível. Se a gente der uma ignição, tiramos, por exemplo, dados que estão, por exemplo, né, em pontos onde vão acabar
saturando o ambiente, a consequência de uma quantidade mínima de oxigênio acaba ocasionando uma, uma criação de pressão, por exemplo, que muitas vezes o paciente não consegue suportar. Tá? Então, a gente sabe que a explosão deixa de ter ondas de pressão, e a consequência, quando há essa dita explosão, eu posso comprometer, claro, né, tanto o equipamento, quanto a alguns pontos onde esteja fragilizado. Né, tá? E a consequência, claro, é da queda. Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Então, o porquê de tudo isso? Né? Porque, qual coisa de motivo? Que a caldeira ela fica funcionando de forma contínua. Né? Se há uma explosão, a consequência é a violência, né? No caso dela, né? Manifesta, é grande. Porque se você sabe, mas a granada, quando, quando ela é acionada, que acaba provocando um acidente ou até levar a pessoa a óbito, são justamente as fagulhas que ela, no caso, uma vez construída, quando se decompõe, por exemplo, atinge a pessoa. Então, não é propriamente o deslocamento, não que não seja também, né? O deslocamento da pessoa em função da pressão criada. Né? A consequência é que são as peças que ali estão dentro dela, por exemplo. Então, o que vai acabar atingindo a pessoa, né, são justamente as peças deslocadas, no caso da gente. Tá? Então, a violência que se dá dessa pressão criada envolve vidas humanas e não são somente os operadores, são os trabalhadores do setor e a vizinhança, a comunidade, para, então, fechar num primeiro momento, no caso desses quatro, filhos, né, no caso, todas as fases de uma caldeira devem ser consideradas. Do projeto, fabricação, operação, manutenção, gestão e por aí vai. Já vi casos onde empresas não tinham rastreabilidade do matéria-prima usada. A gente tem que tomar certos cuidados quanto a isso. Então, a gente sempre busca, no caso, empresas sérias, caso tenham essa preocupação em termos de rastreabilidade, tá? De matéria-prima. Operação é algo importante também ser levado em consideração, mas não é, o único aqui que a gente pode dizer, né? Tá? A manutenção, a gestão também da mesma forma. Então, como a operação não é propriamente a pior situação, eu coloquei algumas delas, citei algumas delas anteriormente nessa aula, em termos das causas principais da explosão. A gente pode comentar aqui, né, da diminuição da resistência, por aquecimento por falta de água, um exemplo. Só para vocês terem uma ideia, as paredes d'água, elas podem ser, paredes d'água, quando eu falo as tubulações que são denominadas, né, de paredes d'água, elas têm uma certa resistência, uma certa vida útil, digamos, pode chegar a colocar assim, 20 anos, não que uma tubulação ou outra não possa trocar, não deva trocar, no caso, mas essas, por exemplo, em função de sempre estar presente uma quantidade de água, né, dela, e a água tendo, né, uma boa fixadora de calor, então não compromete tanto, por exemplo, a tubulação, o material, no caso, do que, por exemplo, o superaquecedor. No superaquecedor, eu vou ter, por exemplo, gases passando por ali. A, a capacidade calorística da água é maior do que a capacidade dela, né, na condição de gás. Então, o gás tem uma capacidade calórica menor. Então, o valor específico, propriamente, né, de um gás é menor. Consequência que eu acabo comprometendo a estrutura em questão. Então, fazendo um paralelo, falei, posso até chegar a 20 anos. É uma caldeira dura de 25 anos, bem cuidada, bem tratada. Então, só que eu vou ter de mudando os componentes dela, por exemplo, né, como se fosse uma espécie de, por exemplo, a analogia carro, onde eu vou trocar pneu, tem tempo, óleo, tem tempo, tem fim, né? Um outro componente que acaba, né, degradando, enfim. Mas o superaquecedor, por exemplo, é trocado de 4 em 4 anos. Por quê? Porque ele
caso, né, diminui aí, no caso, a resistência em questão por uma questão de por uma questão aí agora eu esqueci a palavra propriamente, mas é de condição, né, de operação, né. Diminuição da espessura, uma questão de corrosão, por exemplo, pode acontecer pelo fato de eu usar alguns, os elementos químicos para aumentar certas funções aí da qualidade da água, a consequência que eu posso ter, no caso, promover, no caso, corrosão e aumento da pressão. Então, em algum momento, pode acontecer de falhas de operação, e aí aumentar a pressão de uma questão de, né, de cometer algum tipo de desvio na operação. Em termos de superaquecimento, então, escolhendo adequados materiais, projeto caldeira, que está em projeto, três matérias virtuosas, como eu comentei, em termos de rastreabilidade, tem um pessoal que tem a preocupação, por exemplo, e aí é um ponto de técnica, ele fala que trata de produtos de gênero, de altas pressões, dimensionamento correto, né, uma questão até de baratear o custo aí do projeto, a gente acaba comprometendo, diferenciando equipamento. Queimadores mal posicionados, falei, zonas mortas podem acontecer, então, pode ser esse um exemplo. Incrustações, a gente falou lá da origem para a externa, internamente também a gente tem esse tipo de situação, tá? Então, também eu falei de elementos que na água, marcha forçada, às vezes necessita uma quantidade de vapor no processo, aí requisitos para o processo da caldeira, na tomada de decisão, e aí acaba ocasionando aí uma em cadeia, e aí compromete, né, no caso, a troca térmica do equipamento e a consequência, claro, por falta da água. E a falta de água propriamente dita. Então, ela é primordial, principal aí no processo. Se ela não estiver presente, a troca térmica passa a ser diferenciada, principalmente em regiões de estágio contábil. Bom, choques térmicos. Um ponto aí no caso, levar em consideração, no caso, pode ocasionar, no caso, fadiga. Então, por exemplo, eu falei, faltou cana, choveu, campo, não houve possibilidade de fazer cana, vai faltar bagaço, enfim, a consequência é que eu vou ter, obviamente, ligar a caldeira. Então, liga de novo, liga de novo, lá vai, bastante, de forma diferenciada, e acaba provocando a fadiga do comprimento, tá? Da água, então a água pode entrar, né, relativamente fria, vou colocar assim, 80 graus Celsius, algo que é esperado, mas para uma caldeira é algo que tem que tomar certos cuidados, então o diferenciador acaba sendo algo interessante aqui. Então eu não posso colocar a água numa certa posição em função da troca térmica do fluido espere, né? E rebaixamento de nível da água, geralmente em caldeiras termocirculares acontece, pode acontecer, né, de uma forma mais efetiva. E aí, uma questão aí de preocupação por não faltar água ao evento, acaba se inserindo água para temperatura menor. Então, da mesma forma, ocasionando resultados da entrada fria do processo e promovendo problemas. Já falei que eu ia comentar sobre mandrilagem. Então, mandrilagem deixa de ser um processo de extensão da extremidade do tubo, então, eu deformo como se fosse rebite. Sabe quando a gente coloca rebite para unir os componentes? Por exemplo, duas chapas, eu vou colocar um rebite. Geralmente em caldeiras da sala de aula, ela é unida, a parte estrutural da cadeira com a parte, colocar, do assento,
pode ser unida por rebite. Fica mais barato, fica resistente também. Então, é aquele tipo de processo, tá? Então, eu vou, em termos, expandir, né, o material para promover, por exemplo, essa fixação entre duas chapas de gama. Então, algo semelhante se dá, esse em particular, o dispositivo fônico, que vai promover essa deformação, aí, por exemplo, do tubo dentro de, por exemplo, aquele tubulão que tinha comentado, tá? Pode ser espelho, em termos tubulares, ou no tubulão que eu comentei. E, quando há defeitos, há risco de vazamento, né, por exemplo. E ali também, esse ponto pode ocasionar surgimento de pontos de corrosão. Falhas junto a soldados, pode acontecer também em certos pontos, internet, mas, falei, pode acontecer. Então, aparece durante o resfriamento, as funções, quando a gente solda, tem situações onde a gente vai ter de soldar texto, né? Às vezes o tubo é costurado, colocando, né? Quando é costurado, digamos, ele tem que passar por processo de solda, e aí, na fase de fabricação, cavidades também da mesma forma, né? Então, elas podem surgir com resfriamento da, da força de fusão. A escória, você tem de fazer várias passagens da solda da determinada região, fala bem, né, de passar no segundo cordão, senão vou provocar, por exemplo, a existência de escória dentro da população, sem necessitar produzir. Eu acabei colocando azul aí, tá, tá, deixa eu ver se está tá produzindo. Bom, o que acontece, por exemplo, que dá para verificar que a atividade vai ser diferenciada da branca. Então, aqui no caso, seria essa visão de história. Seria mais ou menos isso. Eu tenho, assim, tá? E aí eu faço um cordão de V, faço um cordão de solda aqui mesmo, né? E aí eu tenho que fazer um outro cordão de solda aqui. Se eu não fizer a limpeza primeiro, eu vou ter o quê? A escória. E aí eu faço um outro cordão aqui. Então, aqui, 3 cordões de, por exemplo. Se eu tenho uma escória aqui, esse material em questão, então, ele não vai ter espessura adequada, tá? Ele vai estar fragilizado nesse ponto. Tá? Então, a consequência é que eu vou comprometer, no caso, a espessura do material em questão. Seria mais ou menos essa situação de gestão. Se pudesse desenhar mais com o paciente já. Bom, dando sequência, então, nós temos, por exemplo, falha de fusão e penetração, então, muito provavelmente, da corrente, né, tem que ter uma quantidade de solda dentro daquele veículo. Então, pelo fato de não ter uma velocidade adequada, né, de, de promover a, a construção lá do cordão em questão, solda, a consequência que eu vou ter que fazer esse processo. Corrosão, a gente tem corrosão interna e externa. Corrosão interna, basicamente, a presença de água, um pouquinho a respeito. A externa, basicamente, relacionada ao combustível para poder seguir. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, sílica, né, entre os materiais que podem, né, claro que não a sílica propriamente, mas os materiais que podem comprometer o surgimento de cinza, né, aqui, ó, lembrar, de cinza do processo. Então, cinzas, elas podem surgir. Supor, o bagaço, ele tem uma temperatura aí que ele não pode atingir, que não pode ser atingida em função da fusão de matéria orgânica presente nele. Então, tem bagaço tem uma posição onde, acima de, vou chutar um valor aqui, 700 e alguma coisa, ele acaba ocasionando o surgimento de cinza. Já aconteceu, já ocorreu,
particularmente não vi. Quando ocorreu, que você falou, ou seja, tem uma certa precaução, né, quando operei, por exemplo, e em função de ter um recurso em casa destinado para uma pesquisa, cara, colocar, vai. Então, a consequência que eu tomava certas precauções para que não chegasse a certas condições de mas está, enfim, nesse plano dele. Eu fiquei sabendo, em função de, claro, e foi, claro, comentado sobre isso bastante, um, um experimento, antes de eu entrar na equipe. Então, eles estavam trabalhando em queima de bagaço, determinado reator, atingiram uma temperatura acima de 700, por exemplo. Então, eles viram que, carvão mineral. Eu tinha trabalhado com carvão mineral, na formulação do carvão mineral, 150, para ter uma ideia. Então, eu tinha em termos de 850. Só que o bagaço, nessa condição, né, pela composição dele, uma determinada matéria no tabernacular, física propriamente, né, seja, mas, enfim, eu sei que ela acabou fundindo. Quando funde, o que acaba acontecendo? Ele vira literalmente uma rocha, pedra, uma rocha, uma rocha literalmente, fundida mesmo. E o que acaba ocorrendo? Ele acaba impedindo a entrada de ar, enfim, né, esse processo, ele acaba fundindo sobre uma determinado local, muitas vezes tem que até usar de brincadeira para extraí-la, tirá-la do local. Então, certas preocupações, precauções são importantes. E do lado dos gases, como a gente falou, comentei, né, caso de colocação em marcha da caldeira, principalmente a plano tubular. Tá? Então, a gente precisa fazer a purga para que não exista gases, para que tenha dano não ocorra, né, caso uma compressão aí, uma pressão mais elevada. Tudo bem? Da mesma forma, quando há sopradores de fuligem. Quando eu uso soprador de fuligem, acaba ocasionando, gerando, né, no caso, gases gerados no processo, e a consequência é que se eu der ignição naquele momento, gases podem ser é, é, combustíveis, e a consequência é haver uma geração de pressão diferenciada, inesperada, e comprometida, claro, né, principalmente questão. Do NR13, várias, claro, né, informações que a gente pode tratar, uma delas é a questão. Então, a questão é fundamental para o processo de gestão, talvez por ano, né? Tá bom? Bom, basicamente é isso em termos de operação de caldeiras. Claro que eu fui relativamente bem rápido e referente aí ao assunto de gestão, muito mais que poderíamos conversar a respeito, mas como falei, surgindo a oportunidade ou a necessidade, por favor, né, me procurem na, na sala para que conversemos. Bom, eu vou dar sequência depois do intervalo, para que façamos o intervalo agora. Eu vou parar a gravação, vou verificar se ocorreu de uma forma efetiva, que tenha dado problema para a gente aqui, por exemplo. Estou acompanhando aqui, paralelo,